Olá pessoal, hoje eu trago vocês mais um review. Falarei basicamente da lanterna G2ZX da Surefire, mas é impossível falar dessa lanterna sem antes falar um pouco da história da própria linha G2, são essas três lanternas mais à esquerda. Em 2001 foi lançada a G2 Black, que é essa lanterna, com outras lanternas como a 6P, que eu apresentei para vocês em outro vídeo, a C2 e a Z2. Vou falar um pouco da Z2, vocês vão entender. Mas foi introduzido esse modelo, é um modelo que a gente chama de Nitrolon plástico, um plástico, né, um polímero. Ele é muito resistente à abrasão, a quedas, e é bem interessante esse modelo, foi o modelo de entrada da Surefire. Em 2001 entrou esse modelo somente na cor preta, tínhamos a versão verde e na versão amarela, que eles chamavam de amarelo de emergência. Entrou também a 6P, a C2, a D2. A D2 é um modelo parecido com a 6P, só que tem um clipe, então você pensa a 6P com clipe. E a Z2. A Z2 foi um modelo que introduziu esse combate grip, que seria essa parte diferente aqui na lanterna. Na verdade ela é parecida muito com a da C2, por isso que eu deixei a C2 aqui. Só que a diferença é que a Z2, o corpo é redondo, então teria aqui essa parte para você segurar com os dedos e pressionar. Essa é a função, uma das funções, né, do combate grip. Então deixar a C2 aqui. Em 2002 foi lançado a linha Z2Z, que é o modelo anterior a este. Vou frisar para vocês que modelos novos da Surefire, que vêm desses modelos anteriores, eles colocaram um X na frente. Então 6P ficou 6PX, Z2, Z2X, e assim por diante. Então a Z2 ficou Z2X. Ela era um pouco... uma coisa interessante, que quando a Z2Z entrou no mercado, que seria o modelo anterior a esse, ele já vinha com o bezel, cabeça em alumínio. Isso é bom, porque ajuda a dissipar mais o calor produzido pela fonte de iluminação. Nessa época ainda, desde 2001, a Surefire estava usando o padrão P60 de bulbo, eu não lembro P60 esse carinha, produzia 65 lumens, e a versão P61 com 120 lumens. Na história vamos ver também que existia a G3, eu não coloquei a G3 aqui, um dia eu vou falar sobre os Nitrolon, a 6P, a 9P, 12P, enfim, a C3, mas não existiu, então eu sei, uma versão G3Z, ou seja, a Z2, a G2Z, sempre foram com duas baterias. Em 2003 não tivemos novidades, em 2004 ela se torna a lanterna oficial da NRA americana. Eles deixam bem frisado isso no catálogo da Surefire, que é uma superfície que não pode ser arranhada ou amassada. E por ser de polímero, se você bater, não tem problema de sair uma faísca, algo assim que eles estão dizendo. Bem interessante. E aparece a versão Eau Green. Então vamos ver. Temos a versão preta da G2Z e a Eau Green, que é essa cor. Não existiu a versão amarela. Em 2005 entra a G2 Desert Titan, a Z2 também, G2Z. Nós vamos ver aqui pela história, em 2003, 20 de março de 2003, começa a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque, areia, então nós vamos entender por que chama-se Desert Titan, né? Esse tom de areia que eles chamam. Provavelmente houve uma demanda de uma lanterna dessa cor, eles fizeram, não sei, só estou especulando. Existiram também alguns modelos da G2Z com o logo da NRA. Em 2006, 2007 não tivemos novidades. Em 2008 existiu um upgrade dos modelos da Surefire, onde ela migrou para LED, alguns modelos. O bezel de alumínio e tinha 80 lumens. Os LEDs tinham 80 lumens em 2008. A G2Z manteve um tamanho de 13,2 centímetros, com 122 gramas. E a G2 estava com 13,2 centímetros e 125 gramas. Então elas tinham o mesmo comprimento
o peso da G2 sempre foi um pouco inferior. Você notar aqui, vou adiantar, se você notar essa parte do corpo, é um pouco menor o diâmetro, para facilitar você segurar a lanterna nessa posição. Em 2009 não tivemos novidades. Em 2010 a linha da Surefire muda a versão de LEDs de 80 para 120 lumens. 2011 muda a linha de produtos da Surefire. Alguns modelos saem do catálogo, como por exemplo a C2, então a C2 já era. E outras também. E muda a nomenclatura das lanternas. Então nós teremos a versão da 6P atualizada, seria a 6PX. Da G2 ficou G2X. E da G2E ficou G2EX. A linha Nitron não é mantida, mas eu não lembro se ficou somente a cor preta. Existem também as duas versões, no caso da G2Z, que é a Tactical e a Pro. Vou falar brevemente sobre eles depois. O que aconteceu também é que a Z2EX manteve-se somente na cor preta, com 122 gramas e 13,2 centímetros de comprimento, ou seja, eles conseguiram manter o mesmo tamanho de 2008, o mesmo peso. Eu achei isso bem interessante. Em 2012 não há nenhuma novidade. Em 2013 existe uma novidade interessante, onde os modelos da Surefire Z2X, 6PX, Z2X e nossa, é muito código, Z2, ZX, mudaram para 320 lumens. Para vocês entenderem como funciona também a Z2, praticamente é o seguinte: a Z2 seria, não sei se eu falei, eu vou falar de novo. Ela teria essa parte aqui, seria praticamente a mesma lanterna que a Z2, só que é feita de alumínio. Igual a diferença básica entre a G2 e a 6P, são feitas de alumínio. Uma é de polímero, né, de nitrolon, outra é de alumínio. Então se você pegar uma Z2X, Z2ZX e uma Z2X, você verá que a diferença é que o corpo é de alumínio. O bezel mantém-se de alumínio. Bom, isso é um pouco de história. A lanterna, agora a Surefire lançou recentemente o modelo G2X LE, né, Law Enforcement, com 400 lumens. Dois modos, 415 lumens. Vou tirar aqui esse excesso de lanterna, vou deixar aqui só o que interessa. A modelo Z2ZX, aliás pessoal, peço desculpa se eu me confundi com esses códigos aí, que é muito código. Vem nessa caixinha, vem também aqui com o seu manualzinho, é um manualzinho breve falando sobre ela, a Z2 e a Z2, Z2, ZX e a Z2X, sendo que ela fala aqui basicamente do corpo, comprimento, ativação, troca de bateria. Eles também, é interessante, isso é uma coisa que eu notei, nunca tinha notado que existe uma letra embaixo aqui da parte que fala sobre, tem um logo, né, descrevendo aqui, cuidado, superfície quente. Tanto a G2ZX e a Z2X tem uma letra C embaixo, e a G2X Pro tem uma letra D. Isso consta até no manual, né? Não dá para vocês verem, mas consta. Depois falando um pouco sobre os produtos, mais algumas coisinhas. Interessante que esse modelo vem com lanyard. Lanyard é aquela cordinha que eu mostrei para vocês. Para você acoplar aqui, bem nessa parte. Então a lanterna ficaria, se você soltar a lanterna, ela ficaria pendurada. Você não vai perder a lanterna. A tendência é ela ficar pendurada na sua mão, caso haja necessidade de você soltar a lanterna. Vem também aqui falando sobre as características dela. Corpo de nitrolon, 122 gramas, tem 13,2 centímetros e funciona com duas baterias CR123. Nós estamos acostumados a ver aqui. 320 lumens, 2 horas, mas o manual fala 2,5 horas de runtime
provavelmente o tático, o que eles chamam de tático, que seria até a saída cair para 28 lumens. Não daria para você ficar com essa lanterna, com as baterias descartáveis, R1, 2, 3, por até 2,5 horas ou mais. Importante notar que essa lanterna, assim, veio também aqui, um adesivozinho. É importante notar que essa lanterna, toda a linha G2, então nós vamos voltar um pouco ao passado, G2, a Z2X, a 6P, a C2, a Z2X, ou seja, os modelos anteriores, todos tinham ativamento pelo teu cap, chamado twist da Surify. Vou explicar para vocês, como vocês não viram no outro vídeo. Posteriormente, a Surify lançou alguns modelos, esses modelos existem hoje, entram no mercado, como a G2X Pro, onde você tem dois modos, é por clique. Ativou um modo alto, modo baixo, depois eu vou mostrar umas imagens aí. A Z2X Z manteve a tradição tática da Surify, então ela só tem acionamento. Vou deixar desrosqueado, não aciona a lanterna, você rosqueia até o fim para você ter o constante, se rosqueia um pouquinho, pressiona para ter o momentâneo. É uma lanterna puramente tática. Esse grip é feito realmente para você usar, tem que pegar o jeito que eu não estou treinado, para você usar em situações táticas, que não vou nem falar em entrar no mérito que é tático, mas é uma lanterna diferente, por exemplo, da G2X Pro, onde você tem dois modos de acionamento, esse clique barulhento aqui, né? Barulhento é uma característica de todos os cliques, claro, né? De acionamentos, que são por cliques. Normal, ela faz barulho, mas ela não faz barulho. Eu gosto disso, ela é silenciosa. Uma questão tática, não fazer barulho, não chamar atenção é importante. Mas esse não é o caso. O que mudou aqui, pessoal? Vamos olhar aqui, brevemente, vou ensinar para vocês olharem aqui o bezel ring, que é esta parte, que é mais evidente aqui nessa lanterna. Visto. Ele chega a ficar um pouco mais alto do que o bezel. Isso não ocorria nos modelos anteriores, até da G2, da 6P, da C2. Eu gosto que isso acaba protegendo um pouco essa lanterna. Então se ela cair, claro que não vai proteger em alguns ângulos, mas ela protege mais do que se você não tivesse essa saliência aqui. Ele é um pouco o que a gente chama de cranelado. Tem o sistema anti-roll, onde rolamento, rolagem, que antes estava nesse formato, feito no bezel ou ainda nas Nitrolon. Agora ficou assim inteiriço na cabeça, ficou bem diferente. O corpo aqui é um pouco reduzido, é menor. Tem a saída menor. Parece, se você pegar a lanterna a primeira vez, parece que o bezel, a cabeça da lanterna é maior do que do outro modelo, G2Z, Z2X, mas fato não é. É porque o corpo aqui é mais estreitado. Então você percebe que estreitado é mais estreito, perdão, é mais estreito. Tem aqui esse anel de borracha, para você colocar os dedos. Depois novamente você tem um estreitamento. Vem o seu lanyard, essa peça é removível. Depois vem aqui o seu tail cap e o acionamento. Existem, eu já vi na internet algumas pessoas que usam algumas ferramentas para a remoção do bezel ring, e alguns até trocaram os LEDs de suas Surifys. Eu não faria isso, ela já vem lacrada. Então essa é uma outra grande diferença da Surify. Quando ela migrou para esses modelos, deixa eu deixar que as duas são importantes. Esses modelos os modelos anteriores, 6P, G2, C2, para os modelos recentes, com essa linha X, tirou a característica das lanternas serem modulares, ou seja, você não tem mais essa opção de ficar trocando os LEDs quanto você quer, trocar o bezel, não dá mais para fazer isso, é bem lacrado.
Não dá para abrir, né? Claro, não falar para vocês que não dá. Tá, mas vem lacrado, perde a garantia. Se abrir, claro, não recomendo ninguém fazer isso. Você perderia a garantia da lanterna. Então ele vem lacrado, não dá mais para mudar a versão do LED. A versão não, o tipo do LED. Não dá para mudar mais nada, né? Ele tem também a textura do plástico, está mais agradável ao toque. Isso que eu vou dizer para vocês, se é uma referência, você pegar um veículo, um carro de um ano, e depois ele é no outro ano lança um modelo novo do mesmo carro, e você passa a mão às vezes no plástico, você sente que alguns plásticos têm um toque melhor, mais agradável ao toque. Isso que eu percebi da diferença de textura desse plástico, essa parte aqui traseira, e na G2X também. Mas é importante notar isso. Provavelmente eles manteram a lente Pirex. O LED é muito bem centralizado. Isso dá muita diferença, viu, pessoal? Quando você pegar uma lanterna, o LED não ser centralizado, não dá muito certo isso. Ele é levemente rugoso, tende a ser mais liso. É uma lanterna pequena, na minha mão, compacta. Não é uma lanterna pesada. Funciona muito bem, claro, com as duas baterias CR123. E nesse caso específico eu estou usando com a 16650, ou seja, recarregáveis. Somente uma. Vale lembrar que com duas CR123 nós teríamos 6 volts, 3 volts por causa da bateria, por cada bateria. Como a tensão nominal da bateria recarregável são 3.7 volts, mas quando ela está carregada está 4.2, no máximo 4.2 volts neste caso, ela não vai exceder a tensão máxima que você pode alimentar a sua lanterna. Então funciona numa boa sem queimar a sua lanterna. Ela não vai queimar a lanterna. Como você tem um LED, que provavelmente deve estar a parte dos circuitos, né, que seria o driver, você pode queimar o driver. Não tenho muito o que dizer sobre ela, pessoal. Só que ela é um avanço natural dos modelos da Surefire. Esses 320 lumens estão aí, como eu falei, desde 2013. Faz praticamente uns 2 anos. Tem algumas pessoas sempre torcem que querem milhares de lumens, mas isso não funciona porque a Surefire trabalha com lumens reais. Depois nós podemos falar sobre isso, um dia que for falar sobre lumens. E dá muita diferença. Então não espere algumas coisas sobre lumens, depende de tantos fatores aqui. Mas então nesse caso o que eu resolvi fazer? Eu vou pegar diferentes, outras vezes fazer alguns vídeos. Mostraria um pouquinho os binchots que a gente fala. Seria a lanterna em funcionamento. Para vocês terem uma ideia de como ela está aí, como é que são a imagem dela, a luz e tudo mais. Acho que basicamente é isso, não vou falar dos outros modelos não. E assim, antes de tudo, eu esqueci de dizer, mas eu agradeço muito ao Rafael, o amigo Rafael, ele cedeu essa lanterna é dele, nova, aqui pro vídeo, que vai ter falado antes, eu acabei não falando. Agradeço você, Rafael, sem você não teríamos a opção de estar aqui hoje fazendo esse vídeo. E achei a postura dele muito bacana de deixar aqui a lanterna disponível pra gente. Okay? E é isso. Eu vou agora fazer alguns screenshots, né? Algumas imagens da lanterna. Não são bem shots, só tem um vídeo, né? Da lanterna funcionando. Bom, pessoal, aqui está a lanterna Z2ZX. Coloquei com laniário para vocês verem como ficaria. Esse é um laniário que eu já tenho, o dela é em preto, que veio, esse que eu tenho é cinza, e mudou aqui um pouco essa pecinha. Então vou desligar a outra lanterna e vou deixar ela acionada para vocês verem como é que fica o desempenho dela aqui, tá? Bom, uma dessas funções, né, o laniário, como eu vou colocar aqui perto da janela, vai ajudar aqui a não deixar a lanterna cair, né? Se ela escorregar da mão, não vai pro chão. Bom, aqui estamos iluminando o duende ali do jardinzinho. Está a uma distância de 7 a 8 metros. Pode ver que ilumina muito bem, fácil você identificar
meliante. Vou colocar aqui agora um pouquinho mais baixo, naquela parte que tem algumas plantas. Um momentinho. Vejam como ilumina bem, tem uma excelente renderização de cor, fica bem nítida, não fica aquele excesso de branco fantasmagórico, né, que a gente fala. Dali dá a mesma distância praticamente, tem outro meliante ali no chão. Vocês podem ver, estou dando zoom aqui devagarinho, como essa lanterna ilumina muito. Agora essa árvore que vocês estão vendo aqui mais à esquerda, uma distância de uns 15 metros. E ali essa mais ao fundo, eles chegam a faixa de uns 35 a 40 metros. Então vocês podem ver aqui o desempenho dela, não vou atentar muito, infelizmente em São Paulo, peço até desculpas para vocês, não tenho ainda um lugar bom para fazer os testes, desempenho, mas para vocês terem uma ideia do que essa lanterna pode fazer. Novamente aqui o meliante, como é fácil você identificar aqui os objetos. Então é isso que eu tinha que falar, pessoal. Agradeço aí vocês terem assistido mais esse vídeo, esse review. Agradeço ao amigo Rafael por ter cedido a lanterna. E se tiver alguma dúvida, entre em contato aí, que se eu puder, souber, eu respondo para vocês, tá? Agradeço, até mais.